Puta, essa aqui eu já achei o canal dessa aqui. Essa aqui ela fez o vídeo de Tânia. Ela não faz vídeo frequentemente, né? Ou faz e eu não recomendo. Aqui, ó. Ah, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. 4 meses já esse vídeo. Ela não faz vídeo frequentemente, não. Ela posta um vídeo todo mês, basicamente. 3 vídeos todo mês, sei lá. Vamos lá. Filhinha, a lição sobre viver que a gente só aprende tarde demais. A gente só dá valor aos bagulhos quando a gente perde, né? Ou presta atenção. É a maioria das coisas é assim mesmo. O que você faria se tivesse a Parece muito que, tipo, é voz de IA, não sei. eternidade pela frente, mas tudo que você amasse tivesse fadado a desaparecer? Essa é uma daquelas perguntas que parecem ter sido tiradas diretamente de um livro de filosofia. Oh, Uma porra. ideia bem melancólica. Mas, ao nos apresentar essa maga milenar, é exatamente essa pergunta que Sono Frieren joga no nosso colo, de uma forma sutil, delicada e devastadora. Da hora. Eu percebi que, para algumas pessoas, principalmente a galera mais nova, Frieren pode parecer só um anime de fantasia com um ritmo mais lento, que talvez não prenda muito a sua atenção, mas, na real, esse anime é uma das reflexões mais Esse anime é muito bonitas, bom, mano. maduras e sinceras sobre o que significa existir. E não no sentido grande filosófico demais, tipo, qual o sentido da vida, mas no sentido mais simples e profundo possível. Viver ao lado de alguém, sentir o tempo passar, perceber o quanto tudo é finito e por isso mesmo, precioso. Frieren é sobre o silêncio das noites estreladas, sobre as conversas banais que viram memórias eternas, sobre compartilhar uma refeição, sem dizer muita coisa, mas estar presente. Então, Surami, do que se trata Frieren, realmente? Sorominha. Bom, a verdade é que Frieren não é sobre uma nova aventura. É sobre o que acontece depois que a aventura termina. A história começa exatamente onde 99% dos animes de fantasia terminam. Os heróis derrotaram o Rei Demônio, o mundo está a salvo, a missão foi cumprida. Fim! Certo? Errado. Porque, pra Frieren, a Eita, os maga bagulho elfa travou do ali. grupo, essa jornada de 10 anos foi só um breve capítulo num livro que parece não ter fim. Ela se despede dos seus companheiros humanos de um jeito tão frio. Ela mete a gente se vê daqui a 50 anos, como se não fosse nada. Com Porque, pessoas pra humanas. ela, que vive milênios, 50 anos é tipo marcar algo pro mês que vem. Então, 50 anos depois, ela realmente volta e leva um choque que define toda a história. Os seus amigos, antes jovens e cheios de vida, agora tão velhos, no fim das suas jornadas. O herói Himmel, o líder do grupo, tá em seu leito de morte. Pra ela, foi um piscar de olhos e, pra eles, foi uma vida inteira. E é Você nesse tem noção momento que a jornada que dele Frieren... parece que as pessoas não prestam muita atenção no anime, mas, tipo... Você tem noção que foram basicamente uns 10 anos eles caminhando, perambulando pro mundo até chegar no castelo do Rei do Mundo? Uns 10 anos, cara. Capaz de os caras, sei lá, eles terminaram a jornada com uns 25, 30 anos. o Rimmel, sei lá, terminar o bagulho com 25, 30 anos. nos mostra sua verdadeira cara. Tentar explicar porque O tá tão anime acabado não é assim. sobre derrotar monstros. É sobre enfrentar um inimigo muito mais implacável. O tempo. E a percepção brutalmente diferente que cada um tem dele. A jornada para derrotar o Rei Demônio, que para os humanos foi o evento de suas vidas, para Frieren foi só uma missão. E é só quando ela vê o resultado da passagem do tempo no rosto dos seus amigos que a ficha começa a cair. Ela tava lá, mas não tava de verdade. Ela viajou junto, mas nunca se permitiu conhecer de verdade. Então, a verdadeira aventura de Frieren não é a que já passou, é a que começa agora. Uma jornada movida não por um grande mal a ser derrotado, mas por um sentimento muito mais humano e doloroso. O arrependimento. É a busca de uma elfa praticamente imortal para entender o valor de conexões que ela só percebeu quando já era tarde demais. E é aqui que Frieren, meio que sem querer, dá um peteleco na nossa testa.
Porque o anime é, acima de tudo, sobre uma jornada. Uma aventura contínua. Não uma aventura de salvar o mundo, mas a aventura de viver, de seguir em frente. Frieren tá sempre em movimento, conhecendo lugares novos, pessoas novas. Mano, é muito legal que ela faz todo um trabalho pra conseguir colocar na tela verde, do bagulho, fazer o motion cap do movimento do negócio. Não sei como que ela faz isso, se ela usa um track mesmo pra fazer um cenário todo, ou se ela, tipo, só faz o track da cintura pra cima, ela vai lá e pega o bagulho e anima depois. Aprendendo a É se muito conectar. interessante. E enquanto eu assisti ela caminhando por aquelas paisagens lindas, eu fiquei pensando: o que atrai tanta gente nessas histórias? Nessas grandes jornadas, nesse senso de propósito, de estar indo pra algum lugar, de ter uma missão. Será que não é porque, no fundo, a gente sente falta disso na nossa própria vida? É, por causa que Porque a nossa vida não pensa muda. comigo, como é a nossa rotina? Pra muita gente é quase um roteiro automático, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. A gente fica a semana inteira esperando pela sexta-feira, como se a vida de verdade só começasse e, na real, só existisse mesmo no fim de semana, né? E aí, no domingo à noite, já bate aquela angústia, aquela depressãozinha pré-segunda, sabe? E aí a música do Fantástico lá na TV, anunciando que o ciclo tá prestes a reiniciar. Será que isso é viver de verdade? Ou só existir? O ser humano não foi feito pra ficar parado. A gente é explorador por natureza. A gente escalou as montanhas mais altas, atravessou oceanos, olhou pras estrelas e deu um jeito de ir até lá. A aventura, o desconhecido, tá no nosso DNA. Então, o que aconteceu com a gente? Será que a gente Esse é não o trocou a conceito nossa grande aventura por uma humano, né? segurança Bravar as que coisas. é quase uma prisão? Uma escravidão moderna e sutil, onde a gente vende nosso tempo, nossa energia, nossa vida, por um salário no fim do mês que mal dá pra pagar as contas e quem dirá explorar o mundo? Será que não é por isso que a gente se sente tão vazio, às vezes, tão perdido? Será que essa epidemia de ansiedade e depressão que a gente vê por aí não é um grito da nossa alma pedindo por uma aventura? Pedindo por um propósito que Uma coisa vá diferente na além de pagar rotina, mano. É boleto? isso que falta nas pessoas. Você pensa que os anos passam rápido, que não sei o quê. Os dias, os anos passam rápido por causa que você não faz nada diferente, mano. Esse ano que passou aí, mano, você tem noção que a pandemia já vai fazer 5 anos? O bagulho passou 2, porque a gente tá no mesmo dia fazendo as mesmas coisas, na mesma rotina infernal. Não tem como, tipo, o seu cérebro interpretar as coisas diferentes. O cérebro só se adapta com aquilo que, tipo, é novo, com aquilo que é incomum. Então você precisa ter uma experiência diferente, sei lá, fazer aquela palhaçada mesmo. Pega um caminho diferente pra ir pra casa, veja o ponto final do busão, que não sei o que, vá assistir algum filme, que não sei o que. Tem que fazer as coisas diferentes na sua rotina pra você ter uma sensação de que sua vida não é miserável. Pelo menos. A nossa vida já é tão curtinha, tão finita, mas a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo, repetindo os mesmos dias, talvez na espera de que, sei lá, algo mágico aconteça. E a Frieren, que tem toda a eternidade pela frente, é quem tá ensinando a gente a valorizar o momento. A entender que cada passo, cada encontro, por mais banal que pareça, é único e irrepetível. E tocando no assunto, isso me faz pensar: qual será que é o peso real da eternidade? Ela tá usando VRChat, porra. Ela tá usando Nós, VRChat como mesmo. seres humanos limitados a uma vida tão curtinha, realmente entendemos o significado disso, de viver pra sempre? E essa pergunta, ela é pesada. Pesada de um jeito que a gente, com a nossa vida tão curtinha, mal consegue imaginar. A gente tende a romantizar a imortalidade, né? Viver pra sempre. Ver a história acontecer, aprender tudo que existe. Parece um superpoder. Mas a Frieren desconstrói completamente essa ilusão. Ela mostra o peso real do pra sempre e nos faz questionar qual é o real preço da eternidade. Pensa só, Realidade. a gente é que nem a água de um rio, sempre fluindo, mudando, correndo em direção ao fim inevitável, que é o oceano. A Frieren
Ela é uma pedra no meio desse rio. Ela observa a água passando por ela, a paisagem mudando ao redor. Mas ela continua lá, imóvel, vendo rio após rio passar, sabendo que cada gotinha que toca nela, um dia, vai desaparecer no mar. É por isso que no começo ela parece tão distante, tão fria. Não é maldade, é uma perspectiva diferente. É quase um mecanismo de defesa. Porque pra ela, 10 anos de aventura com o Himmel e os outros foram um piscar de olhos. Um rolê de fim de semana. Pra eles, foi uma década. Um pedaço enorme das suas vidas, da sua juventude. Como é que você se conecta com algo que você sabe que vai ser tão passageiro? É como se apaixonar por uma flor de cerejeira, que você sabe que daqui a uma semana não vai mais estar ali. Agora, imagina isso acontecendo por 1000 anos. Com reinos, com pessoas, com tudo que você aprende a amar. É uma solidão que a gente não consegue nem começar a medir. Ver os seus amigos envelhecerem, terem filhos, netos, e depois ter que ir ao funeral de cada um deles. Até que chega um ponto que ninguém mais vai se lembrar deles, a não ser você. Será que, se a gente fosse realmente imortal e passasse por tanto sofrimento, a gente não ia querer só esquecer, apertar um botão de reset e começar de novo, sem o peso de todas essas memórias, de todas essas perdas? Será que não é justamente essa ilusão, essa certeza de que a nossa vida é única e tem um fim, que dá sentido pra tudo, que nos dá motivação pra levantar da cama, um propósito pra lutar pelos nossos sonhos, que faz um eu te amo ser tão importante, que torna um pôr do sol tão mágico? Se você tivesse todo o tempo do mundo, o agora perderia importância. O depois eu faço vira o seu modo padrão de existir. É um paradoxo lindo, né? A beleza da vida tá justamente na sua finitude. E isso me faz ir ainda mais longe. De fato, nós somos pedacinhos do próprio universo, observando a si mesmo. Então, será que, talvez, não sejamos tão infinitos quanto a própria existência? Talvez essa experiência que a gente chama de eu, esse corpo, essa mente, essa história, seja só um sonho. Um sonho que o universo tá sonhando através da gente. E essa vida aqui, com começo, meio e fim, seja só uma das inúmeras aventuras que a gente escolheu viver. E quando acordarmos desse sonho, a gente talvez possa escolher o que quer viver no próximo. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Escolher viver, Sorami. Mas eu não escolhi essa vida. Eu não escolhi a dor, o sofrimento, a perda. Por que eu, em sã consciência, escolheria isso? E essa é a pergunta mais honesta e humana possível. Bom, pense numa peça de teatro ou num filme muito, muito intenso. Para que a alegria do herói no final seja real, ele precisa ter passado pela escuridão. Pra que mano, no filme do Homem-Aranha não é bom se ele não tivesse todo fudido, mano. Por isso que o Tom Holland ficou uma merda. Tenha significado, é preciso Espero que esse próximo aí ele talvez a gente, sendo essa consciência cósmica, quisesse sentir tudo. Não só a felicidade e o conforto, mas a gama completa da existência. A melancolia, a saudade, a luta. Porque é exatamente através desse contraste que a experiência se torna profunda e real. É tipo escolher de propósito o modo mais difícil em um jogo. Você sabe que vai ser frustrante, que vai doer, mas a sensação de superação no final, a satisfação da vitória, é incomparavelmente maior. Talvez a gente tenha esquecido que escolheu o modo difícil porque, bom, para o sonho ser real, a gente precisava esquecer que era um sonho. A gente precisava esquecer que, no fundo, somos infinitos. E talvez a dor, o sofrimento, não sejam punições. Talvez sejam as ferramentas mais poderosas para o crescimento. E é no fundo do poço que a gente aprende a olhar para cima. É na perda que a gente aprende o valor do que tinha. É a escuridão que nos faz buscar desesperadamente por qualquer frestinha de luz. E talvez, quando essa experiência terminar,
a gente só vai acordar de volta em casa. E lá, vamos poder escolher de novo o que vamos sonhar na próxima noite. Mas enquanto a gente tá aqui, sonhando, Frieren nos entrega o paradoxo mais lindo de todos. Ela, a imortal, é quem nos ensina o valor do que é finito. Ela nos faz perceber que a beleza da vida não tá nas grandes conquistas, nem na duração das coisas. A beleza reside nos momentos mais simples. Ela tá na intensidade do instante. E é justamente no não durar pra sempre que a mágica acontece. A preciosidade de um momento existe porque ele vai acabar. É a despedida inevitável que torna o encontro tão sagrado. Mas se tudo é tão passageiro, o que realmente fica? O que é que a gente deixa pra trás quando a gente vai embora? E a sugestão da Frieren é memória. Essa é a verdadeira imortalidade, sabe? Não é viver pra sempre, é viver dentro da memória afetiva de quem fica. É continuar existindo no calor de uma lembrança, num sorriso que a gente causou, ou numa lição que a gente ensinou. Himmel continua vivo não por seus feitos, mas porque ele mudou Frieren pra sempre. Só que, pra essa elfa que passou milênios se protegendo da dor entender isso, bom, ela precisou primeiro sentir. Vai ser engraçado o se vazio no final absoluto. do anime for basicamente ela chegando lá e achando o espírito do Himmel e começar a se declarar pra ele. Puta que pariu, hein? E é aí que a ficha cai, naquele funeral, décadas depois. Pra ela foi tudo um piscar de olhos, mas pra ele, uma vida inteira se passou. E é em meio àquele choro coletivo que a Frieren desaba, não só de tristeza, mas de algo ainda mais doloroso: arrependimento. だって私この人のこと何も知らないし。たった10年一緒に旅しただけだし、人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Esse choro é o som de um milênio de barreiras se quebrando. É a dor de perceber que você tinha um tesouro nas mãos e só entendeu o valor dele quando perdeu pra sempre. Mas é dessa dor que nasce uma segunda chance, uma chance chamada Fern. E com a chegada de Stark, uma nova família se forma. A gente vê a mudança nos detalhes. Aquela elfa que antes ficava irritada com cada desvio que Himmel fazia no caminho pra ir lá ajudar alguém, agora vê propósito em esperar pacientemente até que Fern aprenda um feitiço que às vezes leva anos. Ela tá finalmente aprendendo que a beleza não tá no destino, mas naqueles momentos mais banais que são justamente os que se transformam em memórias eternas. Eu diria até que essa jornada atual da Frieren é, no fundo, uma peregrinação. Ela não tá só viajando pro paraíso pra tentar falar com Himmel. Ela tá, na real, refazendo os próprios passos. Imitando aquela primeira jornada, mas agora com um olhar completamente diferente. Ela tá voltando pros lugares que já visitou com ele e com o antigo grupo de heróis pra finalmente entender e dar um novo significado a tudo aquilo que ela não percebeu naquela primeira vez. É uma escolha consciente de não deixar mais os momentos escaparem. Mas se abrir assim, se permitir sentir mais uma vez, sabendo que um dia inevitavelmente vai doer muito de novo, isso aí exige uma força imensa. E exige uma coisa que a gente costuma entender muito mal, mas que o anime trata de um jeito genial. Isso exige coragem. Mas o que é coragem, de verdade? Aí quase parece que ela ia começar a A cantar, gente na cresceu moral. com uma ideia meio hollywoodiana, né? O herói destemido, o cara que não tem medo de nada, que encara o perigo com um sorrisinho no rosto. Frieren olha pra essa ideia e diz: cara, vocês entenderam tudo errado. E Stark, o nosso guerreiro, nos ensina a lição mais bonita sobre isso. Ele é forte, talentoso,
e um covarde assumido. Ele treme, ele hesita, ele tem pavor de lutar contra os monstros. Mas Aizen, o guerreiro anão que criou Stark como um filho, nos ensina uma lição poderosa. E é isso mesmo. Falou. Não, aqui, O ó. anão que criou Stark como um filho. Aí, ó. Parece que só faz um multicap depois, na moral. Faz o multicap depois. Ela grava depois e depois ela vai lá e Nos faz ensina uma animações. lição poderosa. Ele, que enfrentou o Rei Demônio, confessa que não era exatamente um guerreiro destemido. E ele também ficava apavorado antes das batalhas, que as suas mãos também tremiam. E é ele quem diz uma das frases mais impactantes do anime. アイゼン、手が震えてる。怖いの？怖がることは悪いことではない。この恐怖が俺をここまで連れてきたんだ。Ele ensina que o medo não é um inimigo a ser vencido, mas um companheiro, um combustível. E essa herança, essa filosofia, é o que vive através do Stark, que entende que o medo pode ser a sua maior fonte de força. Por quê? Porque quem tem medo entende o valor da vida. Quem tem medo analisa o inimigo com cuidado, não age por impulso. Quem tem medo sabe exatamente tudo que está em jogo. Aqui no Ocidente, a gente trata o medo como um inimigo, algo a ser derrotado, eliminado. Já no Oriente e em muitas filosofias, o medo é visto como um companheiro, um alarme, um sinal de que aquilo que você está prestes a fazer é importante. Porque, pense comigo, você não sente medo antes de fazer coisas banais. Você não treme porque vai, sei lá, escovar o dente. Mas você sente medo de mudar de carreira e seguir o seu sonho. Se declarar para a pessoa que você ama. Começar um projeto novo, ser vulnerável e pedir ajuda. O medo não aparece quando você está na sua zona de conforto. Ele aparece na fronteira, no limite exato entre o mundo que você conhece e o mundo que você quer conquistar. E escuta só. Muitas das maiores conquistas da humanidade, das maiores obras de arte, das maiores decisões, nasceram de pessoas que estavam completamente apavoradas, com o coração batendo na garganta, as mãos suando frio, mas que, mesmo assim, deram o primeiro passo. A coragem não é a ausência do medo. Coragem é sentir o medo, até o último fio de cabelo, e só Você agir. assim mesmo. É gaguejar, mas dizer o que precisa ser dito. É saber Não, eu nem falei tudo isso aí, mas é isso aí mesmo. Tem que estabelecer dominância, porra. que Vai. você pode falhar, que pode doer, que pode ser difícil, sim, mas escolher tentar, apesar de tudo. Então, da próxima vez que você sentir aquele frio na barriga, aquela vontade de dar um passo pra trás, não se julga, não se chame de fraco. Respira fundo, olha pra esse medo bem nos olhos e diz: ok, Ei, eu caralho. tô te vendo. Obrigada por me mostrar que isso aqui é importante pra mim. Mas agora, a gente vai junto. Porque a aventura da sua vida, aquela que vale a pena ser vivida, ela não começa quando o medo termina, de jeito nenhum. Ela começa exatamente aonde esse medo está. No fim das contas, a jornada de O modelinho dela é Frieren muito é bonitinho. um espelho. Um espelho que reflete a nossa própria vida. Tão incrivelmente curta e por isso mesmo tão absurdamente brilhante. A gente não precisa derrotar um rei demônio para ser o herói da nossa própria história. Às vezes, o maior dragão que a gente precisa enfrentar é aquela voz que diz na nossa cabeça: É aquela vagabunda. deixa pra depois. É a rotina que nos cega pra magia que mora no agora. Numa risada espontânea. No silêncio confortável ao lado de quem a gente ama. E talvez a maior lição que essa elfa quase eterna nos ensina é que a vida não é uma sala de espera. A gente não tá esperando o fim de semana, as férias, a aposentadoria pra finalmente começar a viver. A aposentadoria é foda. Ela já tá acontecendo. Ela tá aqui, nesse exato momento, nessa respiração. Então, qual é a sua jornada?
qual é o conhecer melhor que você tem adiado? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser aprender algo novo, mandar aquela mensagem, ou simplesmente parar por um minuto pra sentir o sol no rosto, ou o brilho da lua, no caso. Porque, assim como a Frieren, a gente só percebe o verdadeiro valor das coisas quando as perdemos. A diferença é que a gente não tem 1000 anos pra se arrepender, mas a gente tem o hoje. E talvez Faça as merdas agora, isso irmão. seja tempo mais do que o suficiente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Ótimo vídeo. Beijo da Suremi. Tem um outro perfil que é igualzinho a dessa garota aqui. Não sei se é garota ou usa uma IA. Mas, tipo, que é literalmente uma véia dando conselhos usando o modelinho VTuber. É muito engraçado. Ótimo vídeo. Esse vídeo aqui é bom, mas ele é muito longo, mano. Se fosse uns 10 minutos, seria bom, tipo, acompanhar esse canal aqui. É muito longo para este tipo de abordagem. Aí.